Olá, meu nome é Cauã Vasconcelos Couto e hoje eu vou apresentar meu projeto intitulado Utilização de fibras de poliéster oriundas de resíduos industriais para a produção de mármore sintético. Esse trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal da Bahia, no Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, sob a orientação da professora Joyce Batista Azevedo. Vamos começar. Vivemos num período de intenso crescimento na produção de materiais de construção. Nos últimos 65 anos, houve um aumento de 30 vezes na produção de cimento, um número impressionante. Esse crescimento traz a necessidade urgente de desenvolver novos materiais que possam complementar ou substituir os tradicionais. É nesse contexto que nosso projeto se insere. Nós estamos focados em desenvolver um compósito utilizando fibras oriundas de resíduos industriais com o objetivo de criar alternativas sustentáveis e eficientes. Os principais objetivos do nosso projeto foram divididos em 3 etapas fundamentais. Primeiro, a caracterização dos materiais, onde nós estudamos detalhadamente as propriedades tanto das fibras quanto da pedra moída que nós utilizamos, e em seguida focamos no desenvolvimento dos compósitos, combinando esses materiais para criar o mármore sintético. E por último, planejamos a avaliação das propriedades mecânicas desses compósitos. Para a realização do nosso projeto, utilizamos alguns materiais-chave. A pedra moída foi escolhida como base mineral para o compósito, incorporando as fibras. E para a cura da resina, nós utilizamos o catalisador DM50, que é um peróxido de metil-etilcetona. E a resina principal escolhida foi a Centerpol L500, que é uma resina de poliéster insaturado, conhecida por baixa viscosidade e boa compatibilidade com diferentes reforços. Para o desenvolvimento do compósito, nós utilizamos uma série de equipamentos. A estufa a vácuo foi essencial para garantir uma cura controlada e isolada da resina. O becker de plástico auxiliou na mistura e medição dos materiais. As bandejas modificadas, que foram adaptadas para moldar as placas do compósito. E o bastão de vidro, que foi utilizado para manipular e distribuir todos os materiais com precisão. Bom, começamos o projeto com uma revisão bibliográfica para entender as propriedades das fibras e dos compósitos de mármore, além de métodos de produção do mármore sintético. Em seguida, nós realizamos uma prospecção tecnológica utilizando as plataformas do INPI e do SpaceNet para avaliar o desenvolvimento das patentes relacionadas ao mármore sintético no Brasil e no mundo. Para a caracterização dos materiais, nós realizamos a determinação da densidade, usando provedas com água e amostras de fibra e pedra moída. Também avaliamos o teor de umidade dessas amostras. Esses processos foram essenciais para entender as propriedades iniciais dos materiais antes e avançamos para a produção dos compósitos. Para a obtenção dos compósitos, utilizamos bandejas vedadas nas extremidades e preenchemos cada uma com 230 ml de resina para conseguir uma espessura ideal, contendo 5% de catalisador. E nós produzimos placas de resina pura e outras com 1% de fibras de tamanhos diferentes. O processo envolveu a aplicação de um vácuo de -6 HGmL por 40 minutos a 80 graus para a resina sem fibras e a 60 graus para a resina com fibras. A mistura foi feita por camadas, garantindo a distribuição uniforme das fibras de maneira aleatória. Para a obtenção dos corpos de prova, utilizamos a máquina de corte e gravação a laser. As dimensões foram cuidadosamente ajustadas, sendo 19 mm de largura nas pontas, 4 mm de espessura e 160 mm de comprimento total ali. Essas medidas foram escolhidas para garantir a precisão uniforme dos testes subsequentes. O ensaio de tração foi realizado utilizando a máquina de ensaio universal EMIC DL2000, seguindo a norma ISO 527. A atmosfera de teste foi controlada com a temperatura de cerca de 23 graus e umidade relativa de 50%. As amostras utilizadas eram do tipo 1A, com comprimento útil de 50 mm e a velocidade de aplicação foi de 5 mm por minuto. As propriedades sobre tração que analisamos foram o módulo da elasticidade e a resistência à tração. Durante o andamento do projeto, enfrentamos um grande desafio com o fechamento temporário do laboratório devido às obras realizadas no Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação pela Prefeitura de Camaçari, e isso impactou muito no cronograma do projeto, atrasando muitas atividades experimentais planejadas. Também houveram muitos desafios relacionados aos equipamentos que foram disponibilizados no laboratório. Muitos deles não eram o ideal para a realização desse projeto, então tivemos muita dificuldade para adaptar os processos aos moldes utilizados para a fabricação dos corpos de prova, especialmente para manter a temperatura e umidade adequadas durante o processo de cura das resinas. E muitos ajustes foram necessários para evitar os defeitos, como bolhas e trincas que poderiam comprometer a qualidade dos compósitos. Bom, agora podemos começar a falar dos nossos resultados. Inicialmente, a prospecção tecnológica mostrou que o Brasil segue uma tendência global no desenvolvimento de mármore sintético. A partir dos dados do INPI e do SpaceNet, identificamos um aumento significativo no número de patentes relacionado ao mármore, especialmente nas décadas de entre 2000 até 2010, e isso mostra um crescente interesse tecnológico no campo. Durante a caracterização de materiais, observamos que o teor de umidade das amostras foi semelhante tanto para a pedra moída quanto a fibra PET. A média da umidade foi de 0,66% para ambas as amostras, indicando que os materiais apresentam características similares nesse aspecto. Na análise da densidade, observamos que a pedra moída tem uma densidade muito maior em comparação à fibra. Ao medir o volume deslocado da proveta depois de 30 minutos, a pedra moída resultou um volume bem menor, confirmando que há maior densidade da pedra em relação à fibra.
A incorporação das fibras a 1% de resina resultou em placas com melhor desempenho e comparação a concentrações maiores. As placas mantiveram rigidez desejada sem trincar e indicando uma boa distribuição das fibras e uma melhor adesão à matriz de resina. Os corpos de prova foram obtidos com sucesso depois da adaptação dos processos de fabricação. Nós utilizamos resina com 1% de fibras e conseguimos fabricar amostras com dimensões adequadas para os testes e sem empenar, permitindo a avaliação das propriedades mecânicas de maneira muito eficaz. Bom, com a adição da fibra, observou-se um aumento de mais de 50% no módulo da elasticidade do material. A presença da fibra, um componente rígido, reduz a capacidade de deformação do material sob tração e aumenta assim a rigidez do módulo elástico. No entanto, considerando o desvio padrão, não houve diferença significativa na rigidez dos compósitos com fibras de diferentes tamanhos. A resistência à tração não apresentou alterações significativas com a adição de fibras, nem com a variação do tamanho das fibras. Observou um desvio padrão bem alto nos compósitos com fibra, o que pode estar relacionado à dificuldade de incorporação e padronização durante a moldagem. Concluindo, nós destacamos muito a importância de continuar explorando o desenvolvimento dos materiais mais eficientes e sustentáveis para a construção civil. As pesquisas futuras devem focar na melhoria das propriedades dos compósitos e na inovação de técnicas de incorporação de fibras para otimizar o desempenho e a sustentabilidade dos materiais. Como podem ver aqui, essas foram algumas referências utilizadas para o nosso projeto. E também eu gostaria de expressar minha profunda gratidão à professora Joyce Batista pela orientação e o apoio contínuo durante o projeto. Agradeço também ao técnico Michel Thompson pela assistência técnica que foi essencial. E um agradecimento especial às minhas colegas de laboratório, Lorena e Lana, pelo trabalho colaborativo e pelo suporte. Muito obrigado pelo desempenho e dedicação de todos nesse projeto.